Em meados de 1865, em plena era vitoriana, nasce Alice no País das Maravilhas, uma obra que desafia a seriedade moral e a rigidez educacional da época. A sociedade inglesa valorizava a disciplina, obediência e comportamento exemplar desde a infância. No entanto, Lewis Carroll ousou romper com tudo isso ao criar um universo onde a lógica se desmancha e o nonsense se transforma em uma literatura sofisticada. Bem-vindos ao novo vídeo. Hoje trabalharemos com Alice no País das Maravilhas. Charles Lutwidge Dodgson é o nome verdadeiro de Lewis Carroll, um matemático, lógico e fotógrafo inglês do século XIX. Seu pseudônimo permitia que ele explorasse a literatura infantil e a fantasia sem comprometer a sua carreira acadêmica. Seu conhecimento em matemática e lógica foi essencial para que ele estruturasse a lógica absurda do País das Maravilhas. O livro foi publicado em 1865, durante a Era Vitoriana, quando havia uma forte valorização da moral e da educação infantil. Carroll desafiava normas ao criar um mundo onde a lógica era questionada, transformando o nonsense em arte literária. Um adendo importante. O País das Maravilhas ele foi inspirado em contos de improviso que o Carroll criou para entreter a filha mais nova de um amigo muito próximo dele, chamada Alice Liddell. A estrutura narrativa, quem já leu sabe que o livro ele não tem uma sequência temporal rígida, o que reflete uma fluidez do pensamento infantil e também no contexto do sonho. A queda pelo buraco do coelho simboliza aquela transição da infância para o mundo das ideias, do concreto para o abstrato, um período da vida, a questão da puberdade, das mudanças, da transformação da criança em um adulto. O interessante é que cada episódio, cada momento, cada personagem que a Alice conhece funciona como um ensaio lúdico sobre lógica, linguagem e a percepção disfarçada de história infantil. Uma pegada muito inteligente que ele adquiriu. Aos temas centrais do livro, ele trabalha, além dessa dicotomia entre lógica e nonsense, ele também trabalha com a questão da identidade, do amadurecimento, pois em muitas situações a Alice enfrenta situações em que ela não sabe, ela desafiam a essência dela, quem ela seria. Trabalha também com a questão de tempo e memória por causa das distorções temporais e os paradoxos que mostram uma percepção subjetiva do tempo. E claro, também podemos sentir uma mistura de medo, curiosidade, humor e perplexidade, o que mostra uma aproximação entre a mente da Alice e o leitor, porque conforme a gente vai lendo, a gente consegue sentir o que a Alice está sentindo, aquela confusão. E principalmente, que é a base histórica da coisa, esse livro ele se propõe também a questionar muito a autoridade e as normas sociais impostas durante o período vitoriano, que é o questionamento do poder, a obediência cega e a própria moral exagerada que a era vitoriana propõe. Como recursos literários, o nonsense, ele, além de criar todas aquelas situações bizarras, o Lewis Carroll ele também criou palavras, faz muitos trocadilhos e usa muitas frases paradoxais durante a escrita. E principalmente ele trabalha muito com o simbolismo e alegoria, onde cada personagem dele e a situação funciona como uma metáfora de conceitos sociais, filosóficos e psicológicos. E claro, ele também insere os seus poemas vitorianos e brinca com eles. Brinca com as regras de lógica matemática. Quanto às críticas à era vitoriana, vamos começar pela Alice. Bom,
ela critica a rigidez das regras sociais adultas. Bem no começo do livro, ela discute com a gatinha dela, Dinah, de que se houvesse um mundo só dela, tudo nele seria muito diferente da sociedade que ela conhece, pois tudo seria o contrário do que deveria ser. Nada era o que é. Tudo seria o que não é. E também tudo o que é, por sua vez, não seria. E o que não fosse, seria. É um baita de um trocadilho, de um trava-língua, mas reflete mais ou menos como a mente dela estava pensando no começo do livro, né? Só que conforme ela vai vendo o quão maluco é esse mundo que ela desejou, quando ela chega no País das Maravilhas e passa por aquelas situações absurdas, ela começa a tentar impor um pouco de bom senso, o que ironiza a mania vitoriana de impor normas, mesmo em cenários sem sentido. No caso do Coelho Branco, o nosso querido coelho, bem vestido, com um relógio, ele ironiza a obsessão da sociedade com a pontualidade, com os compromissos e a hierarquia. Ele é servil ao poder, mas nunca questiona nada. No caso do Gato de Cheshire, ele simboliza a ambiguidade, a ilusão, discurso filosófico e enganoso. No caso, essa cena é icônica. Quando Alice pergunta que caminho tomar, ele diz: isso depende ao lugar aonde quer ir. Ela diz que não importa. Então, não importa que caminho tomar. Um discurso que parece profundo, mas na realidade é uma sabedoria irônica da comunicação viciada. Um discurso vazio, na verdade. Tanto que ele justifica essa excentricidade dele, dizendo que todos no País das Maravilhas são loucos. No caso da Lagarta, um personagem bem enigmático. Tanto que a primeira coisa que ele pergunta pra Alice quando ela chega até ele é: quem é você? Quem é você? Só que ela não sabe, porque já tinha mudado tantas vezes desde que caiu na toca do coelho que nem sabia mais. A Lagarta simboliza aquele intelectual distante que fala em enigmas, critica a arrogância de quem ensina sem clareza ou empatia, porque ao mesmo tempo que a Lagarta ela é enigmática, ela é fria e deixa a Alice ainda mais perdida do que ela já estava. O capítulo que retrata a falsa tartaruga e o grifo é interessante, pois na sua essência simboliza a nostalgia e os ensinamentos escolares que estão ultrapassados. Uma crítica direta ao ensino moralista e rígido e repetitivo que as escolas vitorianas ofertavam para as crianças, né? Pois as histórias e as canções que esses dois personagens apresentam a Alice refletem conteúdos arcaicos e desconectados com a realidade. No caso das flores falantes, é uma crítica direta aos próprios membros da sociedade, principalmente da alta sociedade, pois simbolizam a aparência superficial e o julgamento social, a vaidade e o olhar crítico da sociedade, pois eram belas por fora, mas cruéis e superficiais. Além de refletirem também a efemeridade da beleza e do valor aparente. Temos o Valete de Copas também. Aqui eu coloquei uma imagem do filme de 2010. Só que no filme de 2010 a aparição dele não é fiel ao livro, pois no livro ele é acusado de roubar as tortas da rainha e é submetido a um julgamento muito injusto. Primeiro que o juiz em questão é o próprio rei. O Coelho Branco atuou como oficial de diligências e o júri era composto por uma mistura de animais e principalmente de pássaros, o que
é um retrato totalmente desordenado e caótico de um tribunal. Sem contar que esse julgamento em si ele não segue as regras de praxe de como o sistema judiciário deveria funcionar. As testemunhas convocadas não oferecem depoimentos coerentes, só historinhas desconexas e irrelevantes e que no nosso mundo não contribuiriam para um julgamento justo, né? Só que essa ausência de prova contundente, apesar disso, o rei conclui que o valete ele é culpado, partindo dessas pressuposições bizarras. Também com o fato de que a carta apresentada por ele não está assinada totalmente. Ou seja, a sentença viria antes do veredito, porque eles já sabiam o que queriam fazer. Aqui começamos com a nossa dupla favorita de malucos do País das Maravilhas. Começando primeiro pela Lebre de Março. A loucura da Lebre de Março. Você já ouviu falar dessa expressão? Uma expressão muito comum no contexto inglês desde o século XVI, porque refletia um comportamento peculiar nas lebres durante um período do ano, o período da primavera, que também, por acaso, era a época de reprodução desses animais. Nesse período, as lebres elas apresentavam comportamentos excêntricos, como saltar demais e sem motivo aparente, e até boxear. No caso, as fêmeas não receptivas empurravam os machos indesejados com as patas dianteiras, o que foi confundido pelos cientistas da época como briga entre machos. Alguns animais eles costumam brigar entre si para decidir quem é que ficaria com a fêmea, um ritual de acasalamento. Só que no caso aqui foi um contexto errôneo. Depois temos o nosso querido, maluco e inconstante chapeleiro maluco. Ele é uma crítica direta aos chapeleiros contaminados por mercúrio na fabricação de chapéus. Bom, para mais detalhes sobre esse assunto em si, dos chapeleiros contaminados, assistam o meu vídeo que fala sobre a moda letal na era vitoriana. Em resumo, a intoxicação causada pelos chapéus gerava tremores, confusão mental e padrões de comportamentos erráticos. Então, sabemos por que o nosso chapeleiro é tão instável. Ele, o ratinho e a lebre maluca estão presos em um loop de chá sem fim, com diálogos ilógicos, mudanças de lugar constantes e charadas sem respostas. Qual a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? O que reforça a impressão de insanidade organizada e quase ritualística. Um ponto muito criticado pelos leitores vitorianos, principalmente porque esse capítulo ele critica, faz uma paródia do chá da tarde, aonde se valorizava a formalidade, o comportamento certinho e principalmente a pontualidade. O chá maluco é o oposto, porque é um ritual sem sentido, repetitivo e errático. Sem contar que o tempo tá parado, ele tá estagnado exatamente às 6 horas da tarde, que é a hora do chá, o que simboliza a rigidez temporal e social da era, que se torna absurda quando levada ao extremo. Alice fica extremamente irritada nessa cena. Bom, depois, com tudo isso, Alice chega até o castelo da Rainha de Copas. E lá ela se depara com a cena das cartas de baralho pintando as rosas brancas de vermelho. Uma associação interessante. Os historiadores de plantão aí vão me entender que, nesse caso, rosas vermelhas, rosas brancas, o que isso lembra? A Guerra das Duas Rosas. O conflito histórico entre as casas de York, a rosa branca, e Lancaster, a rosa vermelha. Embora o Lewis Carroll nunca tenha confirmado essa relação, a imagem de pintar as rosas brancas de vermelho evoca a ideia de impor a aparência do poder vencedor, apagando o passado.
Nesse sentido, o ato das cartas representa a falsificação da história, o controle da narrativa pelo poder, o apagamento simbólico do que é considerado indesejado. Apesar de que a Guerra das Duas Rosas terminou com a união entre as duas casas, por meio do casamento entre o rei Henrique VII da casa Lancaster e a rainha Elizabeth da casa de York. Só um adendo. Aí temos a nossa icônica Rainha de Copas. Uma paródia exagerada do poder monárquico britânico da época, especialmente da forma como a autoridade da própria Rainha Vitória era percebida, porque naquele momento a monarquia ela era vista como rígida, emocionalmente distante e principalmente sustentada por um sistema jurídico-político que priorizava a obediência absoluta. Isso tanto é verdade que, para cada contrariedade que a Rainha de Copas ela enfrenta, mesmo que a mais banal, seu comando é sempre o mesmo: cortem-lhe as cabeças. O bordão icônico dessa personagem tão amada e ao mesmo tempo tão esquentadinha. Bom, para concluir, pode-se dizer que Alice no País das Maravilhas lança um olhar crítico sobre os costumes, a política, a justiça e a moral da era vitoriana, fazendo essa mescla entre a realidade e a fantasia. O Carroll desnuda a rigidez de um mundo adulto que valoriza regras vazias e autoridades arbitrárias, contrapondo-o à imaginação e à curiosidade da infância. Dessa forma, o livro funciona como um espelho distorcido e, ao mesmo tempo, revelador de uma sociedade que, embora se considerasse racional e moderna, podia ser tão absurda quanto o País das Maravilhas.